Fala, galerinha mentorizada, voltei. E a gente vai falar agora de um assunto muito importante que provavelmente você já deve ter ouvido falar. E é muito comum a banca, às vezes, sobre esse período que a gente está estudando, cobrar entre o século IX e século XV ali, um momento que trouxe muita contribuição para o campo da educação, até pela influência do sistema de pensamento que era da época. A gente está falando nada mais, nada menos do que a escolástica. Então a gente deu uma pausa para você beber uma água, respirar. A gente estava falando da escolástica e eu disse que, por ser tão importante, a gente ia trazer uma ênfase nesse assunto, e por isso a gente vai abordar agora a escolástica, que é tanto um sistema, isso é importante a gente sinalizar, é tanto um sistema de pensamento, ou seja, uma filosofia cristã da Idade Média, a gente está falando disso, quanto também um método de ensino. Então, se aparecer na sua banca lá uma questão falando que a escolástica é um sistema de pensamento e um método de ensino, está correto, tá bom? Então, a escolástica é tanto um sistema de pensamento quanto um método de ensino. Eu já vi essa questão cair numa prova da Marinha, tá? Ano de 2021. Então é importante você ficar atento nisso aí, tá bom? É um movimento preocupado em demonstrar e ensinar todas as concordâncias da razão com a fé, pelo método da análise lógica, ou seja, um conjunto de saber. Mais tarde ele vai dar um mesmo nome aos escolásticos, tá bom? Então esse nome escolástica vai dar um nome aos escolásticos, que eram os que escolarmente se dedicavam tanto à filosofia quanto à teologia. Esses pensadores aí, filósofos, teólogos, passaram a ser chamados de escolásticos, tá bom? Então pode aparecer também que na sua prova quem eram os primeiros escolásticos, então qual é a relação deles com a filosofia, com a teologia, dentro da Idade Média. Nos primeiros anos da Idade Média, os escolásticos, eles eram os professores de artes liberais. Aquela coisa do trivium que a gente viu lá, trivium e quadrivium, no vídeo anterior. Em seguida, os de filosofia ou teologia, que davam suas aulas primeiro nas escolas de conventos, depois nas universidades. A gente viu essa transição entre as escolas de retórica lá, que se tornaram as primeiras universidades de Atenas e Alexandria. Tá bom? Então, a escolástica medieval, ela costuma ser dividida, metodologicamente dividida para estudo entre alta escolástica, o florescer dela e a dissolução. Então, são os três momentos. Aí a gente tem do século IX ao século XII, caracterizada pela harmonia entre razão e fé. Já o florescer dessa escolástica acontece lá pelos 1200. Então, a Idade Média, por sua vez, ela passa a celebrar essa ascensão da Igreja Católica ali, E a gente vai ver um pouquinho mais sobre Santo Tomás de Aquino, no qual a harmonia, nesse período aqui, entre a razão e fé, é considerada só parcial, sem que, no entanto, se considere possível o contraste entre ambos. Então está falando dessa harmonia entre razão e fé. É sempre uma tensão, essa questão da harmonia entre razão e fé. Já o período final, a gente tem a dissolução da escolástica. Esse período da dissolução da escolástica vai dos primeiros decênios do século XIV até o Renascimento. Isso aqui é um outro momento histórico importante, durante o qual o tema básico é justamente o contraste entre a fé e a razão. Lembra que eu falei? Sempre é esse jogo de tensão entre fé e razão. Bom, Santo Tomás de Aquino. A Idade Média vai celebrando ali uma ascensão da Igreja Católica, no comando da cultura, da educação. Então aqui a Igreja Católica passa a dizer, definir aquilo que se tem como cultura. E de alguma forma, Santo Agostinho, que nós vimos anteriormente, e São Tomás de Aquino, fundador das escolas superiores,
concretizam essa realização pedagógica cristã, né, em diferentes períodos, de distintas formas. Então, em 2 momentos históricos, eles vão concretizar essa realização pedagógica medieval cristã. Tá? E o maior representante, a gente tem o cara que escreveu a Suma Teológica, Tomás de Aquino. Tá? É importante vocês terem isso aí como um dos grandes méritos dele aí, frente ao espírito, né? Além da ênfase dada à matéria frente ao espírito, foi a valorização da razão humana frente à intuição. Então ele começa a dar um viés mais filosófico, digamos assim, né, na ideia cristã. Até mesmo frente a essa ideia da revelação cristã, né? Tudo que Deus quer, da forma como Deus quer. Então, Tomás de Aquino, ele vai formular... Eita, minha canetinha caiu aqui, gente, só um minuto. Então, ele começa a formular um sistema filosófico, como eu havia mencionado. Sistema filosófico esse que vai procurar conciliar a fé cristã com o pensamento aristotélico, né, do realismo. Então, é isso que eu queria que vocês tivessem muito em mente aqui. Preste atenção. Tomás de Aquino, ele vai formular um sistema filosófico, né, que vai conciliar aquilo que se tem, né, de ideia, de filosofia, de valorização, né, da razão humana frente à intuição ali, toda a perspectiva da revelação. Ele vai dar lógica a toda a ideia, né, cristã. É basicamente isso aí, tá bom? E aí você tem os clérigos vagantes, né, e as universidades. O desenvolvimento interno, né, das escolas monásticas, aquelas que a gente viu lá anteriormente, e as catedrais, vão germinar conforme o comércio e o crescimento das cidades na figura dos clérigos vagantes. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses senhores aí, mas eles foram os responsáveis por propagar essas ideias lá para as universidades europeias, de Nápoles, de Viena, de Praga, de Cracóvia, tá? Organizando assim em 4 grandes divisões do conhecimento. Essas 4 grandes divisões, a gente está falando da teologia, do direito, da medicina e da filosofia. Então, basicamente, tem uma divisão, uma sistematização a partir desses clérigos vagantes aí, que vão espalhar tudo isso aí pela Europa. Bom, e aí os clérigos vagantes ainda, né, nesse assunto, de início eles constituíram, né, associações denominadas Societates Scholarium, ou seja, associações escolares. Eles começaram a se associar. Depois, em seguida, né, eles vão se tornando universitates, isto é, uma associação de todos os universi com os escolares, juridicamente reconhecidos. Aí começam a se aglutinar. No início, eles foram condenados pela igreja, principalmente quando deixavam seus mosteiros seus mosteiros sem autorização de seus superiores. Aqui é sem, tá, gente? Sem autorização dos seus superiores. Então eles saíam sem autorização, eles começavam a propagar isso. Eles, de maneira geral, eles não eram hóspedes assim agradáveis para a cidade. Alguns se dedicavam até mais ao divertimento do que propriamente aos estudos sérios. E aí eu sugiro que vocês leiam a página 58 desse livro que a gente está usando como base, tá? É interessante pensar na figura desses clérigos vagantes como os propulsores, né, os difusores, eles que vão levar essa perspectiva da escolástica aí, dos clérigos vagantes, da ideia de universidade para de todo o pensamento da igreja para toda a Europa. Bom, vamos falar de Lutero. Lutero é um cara importante também para pensar, justamente por discordar dos costumes da igreja. A gente teve a ascensão da igreja, e aí você tem o período da Contra-Reforma, né? Ele é um monge alemão, né, o Martinho Lutero. Ele vai liderar esse período aqui da Reforma Protestante. Deixa eu só limpar isso aqui que ficou um pouco ruim para vocês verem. Vou botar um marca-texto. Fica melhor. Da Reforma Protestante. Responsável pela divisão do cristianismo, né, e o surgimento de novas igrejas. Então, Lutero vai revolucionar a forma como se via a igreja, a forma como se via
os dogmas da Igreja Católica. Então é sobre isso que a gente está falando. Então é importante vocês terem isso aqui em mente, porque a figura de Lutero ela é extremamente relevante para o campo da educação. Ele foi um dos responsáveis pela formulação do sistema de ensino público, que serviu de modelo para a nossa escola atual. Tá? Deixa eu marcar aqui para você. Ó. Então, ele vai ser um dos responsáveis pela formulação do sistema de ensino, que serviu. Já vi isso em prova, tá, gente? Qual das opções abaixo, foi, inclusive na prova do concurso da Marinha para pedagogo, qual das opções abaixo foi um dos responsáveis pela formulação do sistema de ensino público que serviu de modelo para a nossa escola atual? Tinha vários nomes lá e o nome certo era Lutero. É dele a ideia de escola pública. Olha aqui. Por isso que ele é tão relevante. Organizado em 3 ciclos. O fundamental, o médio e o superior. Para ele, a educação não deveria ser dominada pela igreja. Então, ele era um reformista. Tá? Ele era um opositor deixa eu apagar aqui. Lutero, portanto, ele era um reformista. Ele tinha uma visão mais progressista da educação e da sociedade. Então, ele acreditava que uma escola para todos, uma escola pública para todos. E ele vai condenar a educação dada pelas escolas monásticas e eclesiásticas, que era uma educação, preste atenção, a educação monástica e eclesiástica era uma educação segregacionista. Por quê? O conhecimento só estava naquele grupo, não era para todos. Tá? Então tinha um caráter aqui excludente em relação às outras sociedades, em relação aos outros da sociedade. Tá? Então Lutero ele pensava numa educação universal. Ele pode ser considerado então um dos precursores da defesa dessa educação universal. Isso aqui é muito interessante a gente pensar na importância de Lutero, porque muito se fala de Lutero no campo religioso, mas não no campo da educação, tá? Da influência dele no campo da educação. Dizia em suas pregações, o Lutero, que o ensino devia chegar a todo o povo, seja ele nobre ou plebeu. Aqui é importante a gente destacar, porque nesse ponto, ele vai defender uma educação tanto para meninos quanto para meninas. Opa! Então, ele vai defender uma educação mais universal, que fosse tanto para meninos quanto para meninas. Tá? E a reforma protestante ela vai trazer um resultado prático. Então, qual foi o resultado prático? Foi o surgimento de sistemas de escolas controladas parcialmente mantidas pelo Estado. Até porque, pense bem, antes você tinha a influência da igreja. A reforma protestante vai pensar numa escola mais laica, né? Então são sistemas que são considerados os primeiros do tipo moderno. Então, mantidas pelo Estado, não pela Igreja Católica, naquele espaço segregacionista que eu havia mencionado. Então, é importante vocês terem isso aqui em mente, porque essa diferença, em relação à educação, e a herança que a reforma protestante vai deixar para as escolas, para a forma como a escola passa a ser organizada, é o primeiro sistema considerado do tipo moderno, tá bom? Então vamos lá. Você tem aí a Contra-Reforma, né? Então foi a reação da Igreja Católica. Eu tinha falado da Reforma Protestante, do Martim Lutero, mas o que acontece é uma Contra-Reforma da Igreja Católica. Então você tem aí uma Contra-Reforma, já que ela estava perdendo seus fiéis, perdendo seus seguidores, você passa a ter então uma Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica à própria Reforma Protestante. Então você tem uma Contra-Reforma. Nesse sentido, surge a Companhia de Jesus. O criador da Companhia de Jesus
foi o Inácio de Loyola. Isso já vi cair em prova também, tá, gente? Quem foi o criador da Companhia de Jesus? Inácio de Loyola. Ele nasceu em 1491 e morre em 1556, tá? Então, é muito importante destacar esse assunto, porque determinados concursos são mais literais desse período da Companhia de Jesus, desse período da educação jesuítica, né? Então, é agora que ganha. Quando aparece lá na sua prova, assim, vem comigo, ó. Quando aparece na sua prova, assim, pensamento pedagógico brasileiro, então é disso aqui que está falando, tá? Desse momento histórico, tá? Dessa influência que entra aqui a Contra-Reforma e a busca, né, pelo retorno da predominância da Igreja Católica. Qual é o passo que a Igreja Católica toma? Justamente a Contra-Reforma a partir da Companhia de Jesus, que a gente vai ver um pouquinho agora, né, a partir de Inácio de Loyola. Ele tem, então, um rigor metodológico. Esse rigor metodológico, no método de ensino, no caso, ele vai se caracterizar por revisões frequentes. A gente está falando do Ratio Studiorum aqui, né, da metodologia dos jesuítas, né, de cada dia, cada semana, cada mês, ao término, e ao término sempre uma revisão, né? Então, a gente está falando de uma metodologia, né, que deu certo, segundo os jesuítas, aí, em todas as suas colônias, enfim. Você tem, então, o Inácio de Loyola como criador. Ele vai organizar isso, a Companhia de Jesus, sob moldes militares. Eu gosto de destacar isso aqui porque é importante entender como funcionou a Companhia de Jesus. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu quero marcar com marca-texto para você visualizar melhor aí. Ele é o criador em moldes militares. Ele vai obrigar os seus membros a uma rigorosa disciplina, né, uma obediência ao Papa. Aqui tem uma característica que é a obediência total ao Papa. Ele que vai coordenar essa Companhia de Jesus, né? O conteúdo das escolas jesuítas, portanto, tinha um caráter essencialmente humanista, né? O método era rigoroso, com revisões frequentes de matéria que eu havia comentado ali, né? Então, é muito relevante a gente pensar nesse período histórico e na importância, né, que teve a Contra-Reforma e a Companhia de Jesus. Gente, isso aqui aparece muito em prova, muito. Muitas vezes só assim contextualizando, né, os jesuítas e como eles eram dualistas na sua educação, de como que era o caráter, se era essencialmente humanista, se era essencialmente intelectualizado, enfim, e como que era um método, né, baseado no Ratio Studiorum. Gente, vamos falar agora, para a gente encerrar esse vídeo, de um senhor, né, um célebre médico árabe. É muito difícil aparecer isso aqui em prova, tá? Então, por isso eu deixei ele só para fazer um comentário final dessa parte desse vídeo aqui que a gente está fazendo. Mas ele aparece no livro, né? Nesse livro base que a gente está usando aqui, tá? De Confúcio a Paulo Freire e do Pilete, né? Do Claudino Pilete e do Nelson Pilete. Eu nunca tinha ouvido falar, né, desse senhor, né, desse médico e filósofo, mas ele aparece no livro. Pode ser que de repente num concurso seu, que tem esse livro como referência, traga essa importância que esse senhor teve para a educação, né? Principalmente a educação árabe, tá? Deixa eu só mudar a canetinha aqui. A educação árabe ela teve uma relevância com esse médico e filósofo. Ele é conhecido pelos escolásticos. E aí, olha que interessante. Lembra dos escolásticos que a gente estava falando? Ele vai traduzir e comentar Aristóteles. Então, ele é conhecido pelos escolásticos como os filósofos medievais, né? Esses são os filósofos medievais aqui, como o comentador e recordado por Dante na Divina Comédia como autor de O Grande Comentário. Então, ele passa a ser um nome da Arábia ali, né? Um nome árabe, da educação árabe, né? Que vai traduzir e comentar o Aristóteles. Então, perceba a influência. Os próprios escolásticos vão considerar esse Averroes como o grande comentador, né? O grande conciliador entre filosofia e religião, de alguma forma aí, né? Dentro desse cenário que a gente está tratando. Ele foi de fundamental importância tanto para a educação árabe quanto para o mundo ocidental, principalmente pelo fato, como eu havia mencionado, de tentar conciliar filosofia e religião. Um pouco do que São Tomás de Aquino estava fazendo lá, né?
Então percebam como a gente está viajando no globo terrestre, né? A gente está falando agora da educação árabe. E ainda na educação árabe, ele foi, no início do século XII, né? Maomé fundou uma nova religião, que é o islamismo. A gente já conhece aqui como islamismo. E aí a doutrina está contida no Alcorão. Então a gente tem a relação do islamismo com o Alcorão. É bom a gente se situar nesse sentido para poder entender de qual religião, de que educação, de qual cultura a gente está falando. E aí nesse livro estão todas as sentenças proferidas por Maomé, né, inspiradas no anjo Gabriel. Diz a lenda que o anjo Gabriel teria trazido, né, essas sentenças aqui e proferidas por Maomé. Tá? Essa é a educação árabe. E aí, qual a importância dos árabes nesse sentido? A nova religião, o islamismo, ela é monoteísta. Ou seja, ela estabelece uma série de ritos, abluções, ou seja, purificações do corpo, jejum e outras práticas que vocês já devem ter visto aí pela televisão, que tipos de práticas esse povo árabe tem, né? Rezar de joelho ali, se virar para Meca, enfim. Os sucessores de Maomé, os califas, e aqui olha a importância, né? Os califas, eles são os sucessores de Maomé. Eles vão construir um imenso império que se estendeu da Índia à Espanha. Olha de onde a gente está falando. E aí no século VIII, no entanto, o Império Árabe, ele vai se dividir em diversos califados. A gente está falando dessas divisões aí. E aí cada califado é um território governado por um califa. Aqui tem um califa e aqui tem outro califa, tá? Supondo que tenham 2 califados aí, tá bom? E aí grande parte desse conhecimento foi transmitida, né, pelos árabes, tá bom? Então a importância dos árabes para a educação, para o conhecimento, para a civilização. Eles construíram um dos mais importantes aí, né, assimilando cultura de outros povos. Eles foram grandes assimilacionistas de outras culturas. Eles difundiam culturas específicas, eles transitavam entre essas culturas. Então é aqui que está a grande importância deles, tá bom? E aí a gente tem aí que os europeus devem ainda aos árabes o conhecimento da bússola. Você sabia disso? Que os europeus devem isso aqui, não só da bússola, como do astrolábio, o papel da pólvora também. Infelizmente a pólvora ela serve muitas das vezes para fazer o mal. Por quê? Porque foram eles que trouxeram tais inventos da China. Então assim, eles eram os veículos dessas culturas, eles eram os grandes difusores, né? Então o conhecimento da bússola, do astrolábio, do papel, né? Do papel também que eu não mencionei aqui, da pólvora, né? Principalmente da pólvora e do papel, que foram inventos da China. Então eles vão fazer essa ponte entre Oriente e Ocidente. E aí a importância do povo árabe, tá? Eu trouxe isso aí só mesmo porque consta lá no livro, né? Então a gente encerrou esse bloco aqui trazendo essa conjuntura, né, da importância do povo árabe, dessa relação, né? A gente passeou pela Santo Agostinho aqui, pela importância de Santo Agostinho e educação cristã. Falamos de Averroes e educação árabe. De alguma forma falamos de Tomás de Aquino e a educação medieval. Eu fiz um gancho aqui, né, ao falar desses 2 momentos. Lembrando que já vi aluno cair em pegadinha disso aqui, tá? Quando se fala de Santo Agostinho, a gente está falando de um momento da educação cristã ali, da relevância. De Tomás de Aquino, a gente está falando de uma educação medieval. Lembrando que tem uma relação, né, histórica e conexão filosófica, forma de ver a vida aí. E Lutero, ele se torna aí um grande opositor, um reformador e um dos que tem uma grande contribuição por trazer componentes de uma educação mais reformista, mais progressista, uma educação para todos, para meninos e meninas, uma educação pública e mantida pelo Estado. Beleza? Quero que você beba uma água agora, né? Descanse um pouquinho, e quando a gente voltar, a gente vai fazer uma abordagem mais voltada nesses nomes, tá bom? É aquilo que eu considero como o mais importante desse livro. É quando se aborda José de Anchieta, educação colonial jesuíta ali, principalmente Maria Montessori, John Dewey, educação nova, Comênio, Rousseau. Aqui tem só nomes importantes, tá, gente? Não bobeie. Se você tá com sono, tá vendo essa aula aqui no finalzinho da noite, tá cansado, é a hora de beber uma água, respirar
e voltar com tudo, porque esse assunto é o que você vai aprender no próximo bloco, tá bom? Tchau, tchau, volto logo logo.